Olá, gente. Bom, semana passada eu recebi o desafio de Reanimatos, um projeto chamado Lançar a Palavra. Eu não tive tempo para gravar, porque minha semana é muito ocupada, eu tenho muita coisa para estudar, por causa do vestibular. Enfim, eu sei que eu vou ter de dar uma Bíblia de presente mesmo para ela, então eu resolvi fazer assim mesmo, porque acho que a mensagem que eu escolhi para passar para vocês é muito importante. Não serve apenas para quem é cristão, serve para todo mundo. E aqui eu vou ler para vocês Tiago capítulo 3. Tem apenas 18 versículos, mas elas são de grande importância. Lá está escrito o seguinte: Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que, havendo de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mau e contido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Pois bem, eu acho que esses versos falaram tudo o que eu gostaria. Eu gostaria de acrescentar uma coisa também. A partir do instante em que a gente abre a boca para falar mal de outra pessoa, a gente já está pecando. Por quê? Lá na Bíblia, em Êxodo 20, fala também, não matarás, fala, não dirás falso testemunho. A partir do instante que a gente fala mal de uma pessoa, a gente está matando a outra em termos de caráter. E, consequentemente, a gente faz com que a reputação dela seja manchada e depois, isso me faz lembrar até a terceira lei de Newton, né? Tudo que vai volta. E assim, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, porque esse benefício, entre aspas, ele vai ser trazido para a gente, porque quem proferiu foi a gente. E isso não fala só apenas de palavras e a gente falar mal de outra pessoa. Claro, se a gente for falar de uma pessoa, a gente precisa elogiar, crítica só se for para elogiar. E a minha filosofia de vida é essa. E assim, não é apenas porque eu sou cristã, evangélica, adventista de sétimo dia, mas é porque eu noto que quando eu faço uma coisa que é para outra pessoa, eu preciso pensar assim, como é que eu gostaria de receber aquilo. E até em Lucas fala assim, fazer aos outros tudo que gostaria que fizessem por você. Então, eu acho importante a gente pensar antes de falar, porque depois que a besteira está feita, não tem como voltar atrás. E até o rei Salomão, no livro dele de Provérbios, fala o quê? Como maçãs de ouro e salvas de prata, é assim a palavra dita em bom tempo. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque um dia a gente vai prestar conta do que a gente fala. Se bem que a gente já paga um pouco aqui, né? Eu já tive várias experiências na minha vida pelo fato de eu falar mal de outras pessoas. Eu já paguei muito caro por isso.
perdi confiança de muita gente e eu falo isso por experiência própria, isso não é legal. E a gente precisa amar as pessoas como elas são. Isso não quer dizer que a gente tende a aceitar o erro delas assim de qualquer jeito, não. A gente precisa fazer a mesma coisa que Jesus fez. Abominar o pecado com a mesma intensidade que a gente ama o pecador. Todos somos pecadores, carecemos da graça de Jesus. E isso nos basta. A gente precisa viver de acordo com o exemplo que Jesus nos deixou. Eu sei que não é fácil, mas pelo menos tentar já é um bom começo. E a gente precisa viver de acordo com a vontade dele, que vai chegar um tempo em que a gente não vai poder mais ter como testemunhar para as outras pessoas. E pode até ser que a Bíblia ser arrancada das mãos da gente, a gente ser a única Bíblia que as outras pessoas vão ler. A gente precisa viver prezando pelo que a gente faz. Porque pode ser que as outras pessoas elas não tenham mais outra oportunidade de conhecer a palavra de Deus. E a gente precisa prezar pela questão do testemunho pessoal. E uma delas também é pela língua. E assim, um órgão tão pequenininho, mas tem um poder cortante, né? E aqui mesmo o Tiago falou que com a mesma boca a gente edifica o Senhor e amaldiçoa o irmão. Isso não é legal, gente. E a gente precisa ter consistência no que a gente fala. A gente precisa também mostrar o exemplo para outras pessoas mesmo. Em outro aspecto também, não é apenas pela língua. O testemunho vai muito além do comportamento, vai além do que a gente fala. A gente precisa viver como se a gente já estivesse na eternidade com Deus. Bom, se você crê na vida eterna, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Essa mensagem é muito curta, também não tenho muito o que acrescentar aqui. Eu achei bem conciso o que o apóstolo Tiago falou. Um grande abraço para vocês. Rayane, eu estou lhe devendo a Bíblia, não se preocupe, eu vou dar para você. Bom, e para os outros, eu deixo o desafio de fazerem o mesmo, que eu acho que vale muito a pena esse projeto. Deus abençoe a todos e eu desejo um ótimo restante de dia para vocês. Tchau.